crianças! Tudo bem? A tia já estava com saudade. E eu estou muito bem, graças a Deus. Não é isso? Porque nós que servimos ao Senhor temos que estar sempre bem, temos que estar sempre felizes, não é? Não importa os problemas, as dificuldades, mas nós temos que estar felizes. E é assim que nós queremos começar esse nosso domingo hoje na nossa EBD. Amém? Eu sou a tia Messia, sou professora da Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho e estou aqui para, junto com vocês, nós trazermos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, da nossa classe Jardim de Infância. Você que já é da nossa igreja, que já é nosso aluno, seja muito bem-vindo, você já sabe como funciona a nossa aula por aqui. Mas você que é nosso visitante, que está aqui pela primeira vez ou já esteve outras vezes também, olha, nós ficamos muito felizes com a sua presença. Gostaríamos de dizer que você é muito bem-vindo e gostaríamos de dizer também que nós vamos pedir a Deus para que Ele te abençoe nessa aula, para que você aprenda muito conosco e para que o Senhor coloque no seu coração o desejo de estar sempre aqui acompanhando essa nossa EBD. Amém? E como vocês já sabem, né, crianças, esse trimestre nós estamos estudando essa revista Jardim de Infância, né, que tem por tema O Meu Amigo Guarda e Cuida do Seu Povo. Nós estamos contando a história do povo de Deus desde que era escravo lá no Egito e toda aquela jornada deles até a Terra Prometida. E assim, crianças, eu tenho assistido todas as aulas, as que eu gravo e as outras, e tem sido muito emocionante. E hoje nós já estamos na aula de número 11, crianças. Pensa, já está acabando o nosso trimestre, já está acabando o nosso ano. Falta só, depois dessa, 2 aulas para o nosso trimestre encerrar. E a nossa aula de hoje vai ser assim, maravilhosa também, tá? Se Deus quiser. Nós vamos ver que o nosso amigo, ele alimentou o seu povo pelo deserto. Amém? Ó, glórias a Deus. Nós já aprendemos tanto nessas aulas, né, crianças? Nós temos aprendido essa história. E eu sempre digo para vocês, eu sei que vocês conhecem essa história da Bíblia, né, do povo de Deus que sai do Egito, que era escravo. Mas como eu sempre digo, nós sempre temos uma coisa para aprender na palavra de Deus. Então vamos orar para que a gente possa iniciar a nossa aula. Então, feche os seus olhinhos, vamos lá. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez, ó Pai, aqui nesta aula com essas crianças, para juntos aprendermos mais da sua palavra, Pai. Ó Pai querido, que o Senhor possa me usar, que possa colocar na minha boca aquilo que os teus filhos, que os teus pequeninos precisam ouvir, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor dê um domingo muito feliz, muito abençoado, que o Senhor guarde cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, a nossa aula já começou, então você vai lá rapidinho, ó, vai compartilhando essa aula, dando o seu like. Você tem que compartilhar com muitas pessoas, não é isso? Para que a palavra de Deus vá se expandindo, vai chegando até outras crianças. Então não se esqueça, tá? De comentar, compartilhar e deixar o seu like aí, amém? Hoje a tia Messia vai mudar um pouquinho aqui a ordem das coisas, tá? E agora nós vamos fazer a nossa oferta, tá? Depois nós vamos fazer o nosso devocional e vocês também já vão saber por quê. Então, nesse momento, nós vamos ofertar na casa de Deus, que também tem que ser um privilégio para a gente ofertar. Você pode ofertar, ó, aí embaixo está aparecendo todas as formas. Você pode ofertar pelo PicPay, pelo Pix, pode depositar na conta da igreja. E você pode trazer também, na hora que você vier no culto, você pode trazer a sua ofertinha e entregar na tesouraria da igreja. Você só não pode deixar de ofertar na casa de Deus, amém? Então, enquanto vocês vão ofertar daí, a tia vai ofertar daqui e nós vamos cantar aquele louvor bem animado para já ir esquentando o nosso domingo, amém? Então, vamos lá. Sempre no Senhor, alegrem-se. Sempre no Senhor, alegrem-se. Sempre no Senhor, alegrem-se. Sempre no Senhor, novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi:
Vamos então orar agradecendo a Deus pelas nossas ofertas? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertar na sua casa, ó Pai. Que o Senhor sempre possa prover todas as necessidades da tua obra. E na casa dessas crianças, ó Pai, também, que o Senhor nunca deixe faltar nada, ó Pai. Que o Senhor sustente e guarde cada uma dessas famílias. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Crianças, antes da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de um outro assunto. Na verdade, é um assunto que merecia, sim, falar muito. Mas nós temos um tempinho mais corrido aqui, então nós vamos falar um pouquinho. Sabe o que, crianças? Hoje é um dia muito especial. É um dia em que nós cristãos comemoramos, né, assim, um dia maravilhoso, especial, de um instrumento muito poderoso que nós temos nas nossas mãos. Alguém sabe do que eu estou falando? Quem sabe pode escrever aí no chat. Vamos ver se vocês estão lembrando que dia é hoje. Eu vou dar uma dica. Hoje é o segundo domingo do mês de dezembro. Lembraram? Ah, acertou quem falou? Dia da Bíblia. Glórias a Deus. É o dia da nossa Bíblia, da nossa espada poderosa. E por isso que agora eu vou fazer o devocional. Sabe por quê? Papai do Céu é tão maravilhoso que ele reservou justamente hoje, dia 12, aqui no nosso caderninho, falando sobre a nossa Bíblia. Vocês acreditam? Olha que maravilha. Então, pega o seu caderninho e que nós vamos fazer agora o devocional. E nesse momento também nós vamos orar pelas crianças da Eritreia. Lembrando que todos os dias aqui no nosso devocional, que é esse livrinho aqui, Olhando os Salmos, vocês podem baixar gratuitamente no site da igreja, quem não dispõe do livrinho, tá? E aí todos os dias a gente ora pelas crianças dos países onde a igreja é perseguida. E hoje nós vamos orar pelas crianças da Eritreia. Então vamos lá, pega o seu caderninho. Olha só, dia 12, leia o Salmo 12, 6. A palavra de Deus, que é a Bíblia, é pura e verdadeira. Glórias a Deus. As palavras do Senhor são puras. Orando os Salmos. Senhor Deus, que possamos aprender, amar e a viver a Bíblia, pois ela é a tua palavra. Glórias a Deus por isso. Crianças, orando pelas crianças da Eritreia. Senhor, proteja as crianças da Eritreia e suas famílias. Liberta os pais que estão presos. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecemos por essa leitura devocional, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque aqui no nosso país nós podemos te louvar, te adorar, nós temos a liberdade para isso, ó Pai. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor trouxe hoje no devocional, ó Pai, tão de encontro com esse momento que nós gostaríamos, ó Pai, de falar para as crianças um pouco sobre o dia da Bíblia. Ó Pai querido, guarda as crianças da Eritreia. Proteja, ó Pai, pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, pois é, hoje é comemorado o Dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro, as igrejas comemoram, os cristãos comemoram o Dia da Bíblia aqui no Brasil. Então, crianças, o que é a Bíblia para nós? A Bíblia para nós, ela é tudo. Sabe, lá em Salmo 119:5, aqui na palavra de Deus, fala assim, ó, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Crianças, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Sabe por quê? Você já pensou o que é andar na escuridão? O que pode acontecer com uma pessoa que está andando na escuridão? Muita coisa, e muita coisa ruim, na verdade. Porque na escuridão você não enxerga. Você pode pisar num buraco, cair, se machucar, até acontecer um acidente grave com você. Você pode ser atacado por um desconhecido. Não tem coisas boas para se aprender quando se está andando na escuridão. Mas a palavra de Deus nos diz que a Bíblia é a luz do nosso caminho, é a lâmpada dos nossos pés. Então, é como se fosse um lampião, a luz muito forte que nos guia. Então, crianças, por isso que a Bíblia é tão importante, o livro mais importante desse universo é essa aqui, é esse livro, crianças, a palavra de Deus. Se nós
formos guiados pela palavra de Deus, que será a luz do nosso caminho, a lâmpada dos nossos pés, sabe o que vai acontecer? A gente nunca vai tropeçar, a gente nunca vai cair num buraco, a gente nunca vai pegar um caminho errado, porque no escuro a gente corre muito esse risco da gente pegar um caminho errado. Mas se nós tivermos a Bíblia como a luz que ilumina o nosso caminho, né? Esse livro tão maravilhoso que Deus deixou para que nós fôssemos aprender da sua palavra, então, crianças, nós seremos guiados pelo caminho da verdade, nós seremos guiados sempre por um caminho iluminado, nós seremos guiados até Jesus. Amém? Então, crianças, esse é o nosso livro precioso, maravilhoso, aquele que nós temos que ler, meditar todos os dias, né? A Bíblia fala que a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A gente tem que fazer desse livro que é a nossa bússola, o nosso guia. E se assim nós fizermos, com certeza, um dia nós encontraremos com o Senhor Jesus. Amém? Então, ame esse livro, leia esse livro, aprenda desse livro, tá? E por isso nós comemoramos hoje o Dia da Bíblia, por ser esse livro tão importante para cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham um desejo de ler, conhecer e aprender da sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Então, agora nós vamos começar a nossa aula, a nossa EBD. Como a tia falou, o tema da lição de hoje, que é a lição de número 11, o meu amigo alimenta o seu povo. Amém? Nós estamos vendo lá que o nosso amigo ele está guiando e guardando o seu povo por toda aquela estrada lá do deserto, né, por toda aquela longa viagem que o povo de Deus está realizando pelo deserto. Graças a Deus por isso. Bem, crianças, a nossa história de hoje, ela tem como base bíblica sempre a nossa Bíblia, não é isso? Lá em Êxodo 12 e no versículo 31 a 51. Amém? Olha só. Antes da gente começar a falar da nossa aula, a gente tem aquele versículozinho, né? Que a gente tem que guardar ali no coração para a gente sempre estar antenado ali. Quando eu ouvir aquele versículo, eu vou lembrar, eu estudei isso lá naquela aula da EBD. E quem que já decorou o versículo de hoje? Eu tenho certeza que vocês decoraram. Então, vamos falar juntinho no 2? Vamos lá? Então, vamos. Ó, agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Está onde? Êxodo 6, 4. Aqui na nossa Bíblia. Vamos falar novamente? Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. Êxodo 16 e 4. Glórias a Deus. Crianças, que versículo interessante, hein? Vocês já viram chover comida do céu? Eu nunca vi chover comida do céu, mas é o que está na Bíblia, é o que vai contar a nossa história de hoje. Isso aconteceu há muito tempo atrás, lá quando o povo de Deus estava no meio do deserto e, de repente, eles ficaram sem comida. Sabe, criança, a nossa comida, ela não cai do céu como caiu nesse dia e durante toda aquela peregrinação do povo de Deus no deserto. Mas é o Senhor que permite o sol, a chuva, tudo que é necessário para que os alimentos cresçam, não é o Senhor que permite? Então, de qualquer forma, quem proporciona as formas para produzir o nosso alimento é o Senhor. Então, assim, não cai do céu, mas também é a obra de Deus. São as misericórdias de Deus que faz com que nós tenhamos o nosso alimento. Não é isso? Glórias a Deus por isso. E aí, crianças, nós vamos hoje dar continuidade dessa história, né? Do povo de Deus andando pelo deserto. Perdoe que a tia falou que a nossa base bíblica está em Êxodo 12, não. A nossa base bíblica de hoje está em Êxodo 16. É onde vai contar essa história que o Senhor fez chover, cair comida do céu. Amém? Bem, crianças, como a tia já contou aí na lição anterior, o povo de Deus já tinha atravessado o Mar Vermelho, não é isso? Que a tia Flávia contou lá na lição de número 9, não é isso? A tia Flávia contou
que o povo de Deus já tinha atravessado o Mar Vermelho e eles ali iam continuando a sua caminhada pelo deserto. E outra coisa que vocês aprenderam também numa lição passada aí, que durante o dia o Senhor mandava uma nuvem para protegê-los do sol e à noite uma coluna de fogo para guiá-los, né, no escuro e também os proteger do frio do deserto da noite. Não é isso? Então, e já tinha assim, um tempinho, alguns dias que aquele povo tinha saído do Egito. E o que aconteceu com a comida deles? Aquela comida estava acabando. A comida tinha acabado, crianças. E aí, aquele povo, né? Assim como nós, seres humanos, gostamos muito de reclamar, não é? Eu sei que todo mundo gosta de reclamar. Eles começaram a reclamar também. E eles reclamavam assim, muito bravos, sabe? Com Moisés, falando assim: como assim? Aqui não tem comida. Você tirou a gente de lá do Egito, a gente era escravo, mas a gente comia. E aqui no deserto agora, que não tem mais comida. E aquele povo, eles começaram a querer voltar para o Egito. Imagina, crianças, se tem condição uma coisa dessa, voltar para o Egito. Misericórdia, depois daquele trabalho todo que vocês aprenderam que eles tiveram, né, para poder sair de lá. Pois bem, eles reclamavam assim: pelo menos lá a gente tinha água, a gente tinha comida. E agora Moisés não trouxe para esse deserto para a gente morrer de sede, para a gente morrer de fome? Que absurdo, crianças, que absurdo. Como que aquelas pessoas podiam pensar que Deus não cuidaria deles? E já tinha acontecido lá o milagre do Mar Vermelho que o Senhor tinha aberto. Eles, por acaso, tinham visto algum milagre daquele jeito na vida deles? E aquele monte de coisa que Moisés fez lá em nome de Deus antes deles saírem do Egito. E agora eles começam a duvidar que Deus cuidaria deles ali. Crianças, Moisés até começou a ficar muito preocupado com tanta reclamação no ouvido dele. Mas Moisés foi orar a Deus. Eu penso que Moisés sabia assim, que Deus não iria permitir, né, que aquele povo morresse de fome ali no deserto. Mas Moisés ficou preocupado e ele foi orar a Deus. E sabe o que Deus disse para Moisés? Eu vou fazer chover pão do céu para vocês, e vocês também comerão carne à vontade. Então o Senhor falou para Moisés que ele iria mandar do céu pão e carne. Crianças, e vocês sabem o que aconteceu. Eu já até sei que vocês sabem o que aconteceu. Naquela tarde, Deus enviou dos céus um bando de codornas. Crianças, começaram a cair muitas codornas do céu. Codornas são aves que se usa para alimentar muita carne. Aquele arraial ficou ali, ó, coberto de codornas, de muita carne. Era tantas codornas, não era esse pouquinho aqui que eu tinha colocado aqui, não, era muito. O acampamento, ele ficou todo cobertinho ali de codornas. Que maravilha! O Senhor mais uma vez mostrando o seu poder. O Senhor mais uma vez mostrando para aquele povo que, conforme ele prometeu, ele cuidaria deles. Glórias a Deus por isso. E no dia seguinte, crianças, logo de manhã, Deus mandou outro alimento do céu. Dessa vez, era um outro alimento que eles chamavam de maná e começou a cair muito maná do céu. O chão ficou assim, ó, branquinho de maná, muito alimento. Eles olhavam assim sem saber o que fazer, não sabiam nem qual pegar ali. Olha que maravilha! Esse alimento era um alimento redondinho, branquinho. Ele podia ser comido cozido ou assado. E aí Moisés, né, ele foi e explicou para aquelas pessoas que aquilo ali era um maná e que eles podiam comer à vontade, sem ter medo nenhum, crianças. A Bíblia nos fala que o maná era um alimento que tinha um sabor parecido com um bolo de mel ou um bolo amassado com azeite, sabe? A Bíblia assim, não nos diz assim, era um bolo, era um pão. Não, Moisés chamou de maná. E ele era branco, né? Parecia assim uma sementinha, podia comer cru,
ou assado ou cozido, e tinha um sabor semelhante a um bolo de mel ou um bolo amassado com azeite. Glórias a Deus por isso. Crianças, olha que interessante nessa história. Deus mandava o maná todos os dias pela manhã, e as pessoas só podiam pegar o suficiente para comer naquele dia. Se as pessoas fossem lá e pegassem um monte de maná, um monte de cesto, de vasilha, enchesse e levasse para casa, sabe o que ia acontecer, criança? O maná estragava, ele cheirava mal, ele dava até bichos. Olha que prova que o Senhor enviou essas pessoas. Era uma prova, crianças. Eles tinham que pegar o suficiente apenas para aquele dia e confiar. Olha que importante. Eles tinham que confiar que Deus, no outro dia, novamente, ele enviaria outra porção de maná. Então, ali nas ordenanças, nas explicações que Moisés deu para o povo, ele disse para cada um qual a quantidade que cada um devia pegar. Não era chegar lá e pegar de qualquer jeito, encher para depois jogar fora, não. Não era assim. E aí, crianças, o Senhor fez isso durante todos aqueles anos que aquele povo andou no deserto. Então, crianças, olha que importante, assim, eu, pelo menos, quando estava estudando essa lição, eu parei e fiquei pensando, olha a importância da gente aprender a confiar no Senhor. Eles tinham que confiar que cada porção chegaria todos os dias. Então, eles não podiam pensar assim, mas e se amanhã chover muito e não cair maná? E se o sol ficar muito quente e não cair maná? E se acontecer uma tempestade? Não, eles tinham que confiar no Senhor, que todos os dias eles receberiam a porção de maná. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que a gente é assim? A gente não confia no Senhor. Por que a gente está sempre preocupado com o dia de amanhã? A palavra de Deus fala que nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã. A gente tem que só pensar no dia de hoje. E a gente só consegue fazer isso quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor. A gente não fica se preocupando com o dia de amanhã. E desde criança, desde pequeno, vocês têm que aprender isso. A gente vê muita criança ansiosa, criança sofrendo porque não sabe sobre o dia de amanhã, querendo saber sobre o dia de amanhã. Não, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele prometeu e Ele cumpre, porque Ele vai cuidar de nós. Graças a Deus por isso, né, crianças? E ainda hoje é assim, crianças, o Senhor cuida de nós. Da mesma forma que Ele cuidou do seu povo no Egito, que Ele não deixou faltar comida. Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa família. É Ele que nos dá o nosso alimento, o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar. E por isso que a gente sempre precisa agradecer a Deus por tudo que nós recebemos dEle, por cada alimento, porque da mesma forma que Ele sustentou aquele povo lá no deserto durante 40 anos, Ele vai sustentar cada um de nós, a mim e a você. Basta que nós confiemos nele, basta que nós o sirvamos de verdade. Porque também, né, crianças, não pode apenas pedir a Deus, pedir, confiar. Não, o Senhor vai fazer, mas eu não quero servir a Deus. Não, nós precisamos servir a Deus e confiar nele. Porque Deus não mudou, não, crianças. Ele não muda. Ele é o mesmo que sustentou aquele povo. Ele é o mesmo que vai nos sustentar hoje, amanhã e sempre. Amém? Ele se preocupa com cada um de nós. Glórias a Deus por isso. Desde o momento que a gente nasce, durante toda a nossa vida, até aquele momento que Ele vai nos levar para morar com Ele, seja através da morte, né, nós deixarmos aqui esse mundo, seja no arrebatamento da igreja, Ele vai estar cuidando de nós até esse momento. Glórias a Deus por isso. Mas sabe, crianças, tem uma coisa muito importante que a gente tem para aprender nessa aula de hoje, nessa lição de hoje. Aquele alimento que o Senhor enviava, né, as codornas, né, as codornizes, o maná, eles matavam a fome das pessoas, mas as pessoas precisavam comer todos os dias, né? Matava a fome hoje, amanhã estava com fome novamente, né? E assim, se aquelas pessoas tivessem que morrer, né, por algum motivo, eles também não iriam deixar de morrer, porque eles estavam comendo o maná e as codornizes. Não, se eles tivessem que morrer, eles morreriam sim. Mas Deus, Ele enviou a Jesus, seu Filho, que é o verdadeiro pão da vida. A Bíblia nos fala que Jesus é o pão da vida.
Jesus Cristo é o nosso alimento eterno. Sabe por quê, crianças? Porque ele nos dá a vida eterna. Se nós nos alimentarmos do pão da vida, que é Jesus Cristo, ele nos garante a vida eterna, crianças. Aqui nessa terra, a gente vai morrer mesmo, a gente vai passar por aqui, mas através de Jesus, o Filho de Deus, o pão da vida, nós temos a certeza da vida eterna. E aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que crê em Jesus como Filho de Deus, mesmo morrendo aqui, né, essa carne aqui morrendo, mas a gente sabe que a gente vai receber uma vida lá na eternidade. Glórias a Deus, por isso nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo de paz, um corpo sem doença, nós teremos alegria sem fim, nós teremos uma comunhão infinita com Deus. Mas isso só é possível se nós recebermos esse alimento que é Jesus, esse pão da vida. Ele é que vai nos garantir essa vida eterna. Então você precisa aceitar Jesus, aceitá-lo como o pão da vida, né, na sua vida. Se você já aceitou Jesus, glórias a Deus por isso. Você tem que estar sempre em oração pedindo a Deus para que você permaneça ali nos caminhos do Senhor. E se você ainda não aceitou Jesus, é uma oportunidade agora, a todo tempo é oportuno para você aceitar Jesus, para que um dia você também esteja lá na eternidade com Cristo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje e nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos ensine a confiar nele, para que um dia nós possamos estar com ele para sempre ali no céu. Amém? Fecha seus olhos e nós vamos orar para encerrar a nossa aula. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento que passamos aqui, ó Pai, falando da tua palavra. Que o Senhor vai de encontro a cada uma dessas crianças, ó Pai, aqueles que já te aceitaram, que o Senhor os fortaleça, ó Pai, que o Senhor os sustente, ó Pai, com sua poderosa mão, para que eles possam confiar em Ti, para que eles possam guardar aquilo que têm aprendido, ó Pai, que têm o desejo de estar um dia contigo no céu, ó Pai. E aqueles que ainda não te aceitaram, mas que querem fazer nesse momento, que o Senhor o receba, Pai, de braços abertos. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, a garantia da vida eterna, ó Pai. Esteja com cada um dessas crianças, com as suas famílias, ó Pai. Abençoa o dia de cada um. Que eles possam ter um dia abençoado, um dia maravilhoso na Tua presença. Que possam estar logo mais à noite na Tua casa te adorando, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.